Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odysee, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odysee.com/e-audiolivro. Conto. Satisfação garantida, de Isaac Asimov. Tony era alto e moreno, bem apessoado, com aspecto inacreditavelmente aristocrata marcando-se em todos os traços de sua expressão imutável, e Claire Belmont o fitava pela rachadura da porta, com um misto de horror e desalento. Não posso, Leury. Não posso aceitá-lo na casa. Febrilmente ela vasculhava a mente paralisada, procurando um modo mais positivo de dizê-lo, um modo que fizesse sentido e resolvesse a questão, mas só conseguia encerrar pela repetição simples: bem, não posso. Leury Belmont olhava rigidamente para a esposa e havia aquela centelha de impaciência em seus olhos, a centelha que Claire detestava perceber, pois ali via sua própria incompetência espelhada. Estamos comprometidos, Claire, observou ele, e você não pode recuar agora. A companhia vai mandar-me para Washington nessa base e isso deve representar uma promoção. É coisa perfeitamente garantida e você sabe. Por que não concorda? Ela fazia caretas, indefesa. É que fico com medo. Não poderia aguentá-lo. Ele é tão humano quanto você ou eu, quase. Assim sendo, parece tolice. Venha, trate de sair. Ele tinha a mão nas costas dela, empurrando, e Claire foi levada para sua própria sala de visitas, tremendo. Aquilo estava lá, fitando-a com educação precisa, como se avaliasse a sua anfitriã das 3 semanas seguintes. A doutora Susan Calvin também se achava presente, sentada rigidamente e imersa em abstração, os lábios apertados. Ostentava o olhar frio e distante de alguém que trabalhou com máquinas por tanto tempo que uma parte do aço tivera ingresso em seu sangue. Olá, balbuciou Claire em cumprimento geral e pouquíssimo eficaz. Leury, contudo, vinha salvar a situação com alegria falsa. Aqui, Claire, quero que conheça Tony, um grande sujeito. Esta é minha esposa, Claire, meu chapa Tony. E a mão de Leury foi colocar-se amistosamente no ombro de Tony, mas este permaneceu sem expressão e sem reação ao contato. Disse: como vai, senhora Belmont? E Claire deu um salto ao ouvir a voz de Tony. Era profunda e suave, macia como os cabelos em sua testa ou a pele em seu rosto. Não pode evitar a exclamação: ora, que coisa, você fala. E por que não? Julgava que eu não falasse? Claire só pode sorrir debilmente, em resposta. Não sabia com certeza o que contará encontrar. Desviou o olhar e deixou que ele deslizasse com suavidade para o canto do olho. Os cabelos dele eram lisos e negros, como plástico polido, ou seria realmente feito de fios separados. E aquela pele lisa e cor de oliva de suas mãos e rosto continuava além da obstrução da roupa em feitio preciso? Ela se perdeu nessas conjecturas trêmulas e teve de obrigar seus pensamentos a voltarem ao local para ouvir a voz sem emoção e monótona da doutora Calvin. Senhora Belmont, espero que perceba a importância dessa experiência. Seu marido me diz que lhe deu parte dos antecedentes. Gostaria de dar-lhe mais, como psicóloga-chefe da Companhia de Robôs e Homens Mecânicos dos Estados Unidos. Passou então a explicar: Tony é um robô e sua designação real nos arquivos da companhia é TN-3, mas responderá se o chamarem de Tony. Não é um monstro mecânico, nem apenas uma máquina de calcular do tipo que foi aperfeiçoado durante a Segunda Guerra Mundial, há 50 anos. Tem um cérebro artificial quase tão complexo como o nosso. É uma imensa central telefônica em escala atômica, de modo que bilhões de ligações telefônicas possíveis podem ser colocadas em um instrumento que se ajuste dentro de um crânio. Curta pausa e ela prosseguia: tais cérebros são fabricados sob medida para cada modelo de robô. Cada um deles contém conjunto pré-calculado de ligações, de modo que cada robô conhece a língua inglesa, para começar, e bastante de tudo mais que possa ser necessário para executar o trabalho a que se destina. Ela dizia mais: até agora a companhia de robôs restringiu sua atividade fabril a modelos industriais, para uso em locais onde a mão de obra humana não é econômica, em minas profundas, por exemplo, ou trabalhos submarinos. Mas queremos invadir a cidade e os lares. Para fazê-lo precisamos levar o homem e a mulher comuns a aceitarem estes robôs sem qualquer medo. A senhora compreende que nada existe de que ter medo. Não existe, Claire, interveio Leury, aflito. Pode acreditar no que digo. É impossível a ele fazer qualquer malefício. Você sabe que eu não a deixaria com ele se fosse de outra maneira. Claire lançou um olhar rápido e secreto a Tony e baixou a voz. E se eu enraivecer? Não precisa cochichar, disse a doutora Calvin, cheia de calma. Ele não pode ficar com raiva da senhora, acredite. Eu lhe disse que a central de ligações em seu cérebro foi pré-determinada.
Muito bem, a ligação mais importante de todas é aquela a que chamamos a primeira lei da robótica. É simplesmente a seguinte: nenhum robô pode fazer mal a um ser humano ou, deixando de agir, permitir que um ser humano seja prejudicado. Todos os robôs são feitos assim. Nenhum deles pode ser obrigado de modo algum a causar malefício a qualquer ser humano. Assim sendo, dá para ver que precisamos da senhora e de Tony como experiência preliminar para nossa própria orientação, enquanto seu marido se encontra em Washington para providenciar os testes legais supervisionados pelo governo. Quer dizer que tudo isto não é legal? Lowry pigarreou. Ainda não, por enquanto, mas está tudo bem. Ele não sairá da casa e você não deve permitir que qualquer pessoa o veja. É tudo, e Claire, eu ficaria com você, mas conheço demais os robôs. Precisamos de alguém sem a menor experiência em testes, de modo a podermos verificar as condições mais sérias. É preciso. Oh, muito bem, resmungou Claire logo, como se o pensamento lhe ocorresse no momento. Mas o que ele faz? Cuida da casa, explicou atenciosamente a doutora. Calvin. Levantou-se para sair e foi Lowry quem a levou à porta da frente. Claire ficou para trás, receosa. Teve um vislumbre de si mesma no espelho acima da lareira e arredou logo o olhar. Estava muito cansada de seu rosto pequenino e cabelo sem graça e sem imaginação. Foi quando percebeu o olhar de Tony a fitá-la e quase sorriu antes de lembrar-se. Ele era apenas uma máquina. Lowry Belmont estava a caminho do aeroporto quando teve um relance de Gladys Claffernan. Era o tipo de mulher feita para ser vista de relance. Perfeita e precisamente fabricada, vestida com muito bom gosto, bela e vislumbrante demais para que a olhassem prolongadamente. O pequeno sorriso que a antecedia e o leve odor que deixava para trás eram como dois dedos a chamar. Lowry sentiu que suas passadas afrouxavam, levou a mão ao chapéu e apressou os passos. Via-se mais uma vez acometido por aquela vaga sensação de raiva. Se Claire, ao menos, pudesse abrir caminho até o grupo Claffernan, seria uma grande ajuda. Mas de que adiantava? Claire. Nas poucas vezes em que a esposa estivera diante de Gladys, a imbecil não conseguirá falar. Ele não alimentava ilusão alguma. A prova com Tony era sua grande oportunidade e se achava em mãos de Claire. Estaria muito mais seguro se estivesse nas mãos de alguém como Gladys Claffernan. Claire acordou na segunda manhã, ao som de uma batida leve à porta do quarto. Sua mente estrugiu, regelou-se em seguida. Ela evitara Tony durante o primeiro dia, sorrira amarelo ao encontrá-lo e passará por ele com um ruído inarticulado de desculpas. É você, Tony? Sim, senhora Belmont. Posso entrar? Ela devia ter dito que sim, porque ele entrará no quarto, de repente e sem ruído. Os olhos e nariz de Claire perceberam ao mesmo tempo a bandeja que ele trazia. Desjejum? A perguntou. Se quiser. Ela não se atreveria a recusar, de modo que sentou-se devagar na cama e o recebeu, ovos quentes, torrada com manteiga, café. Eu trouxe o açúcar e o creme em separado, explicou Tony. Espero ficar sabendo qual sua preferência nisto e em outras coisas, com o tempo. Ela esperou. Tony, em pé, desempenado e flexível como régua de metal, perguntou depois de momentos: a senhora prefere comer sozinha? E sim. Quer dizer, se você não se importa. Precisa de ajuda mais tarde, para se vestir? Ora, que coisa, não. E ela agarrou-se freneticamente ao lençol, de modo que o café quase tombou. Continuou assim, rígida, depois voltou a afundar-se no travesseiro quando a porta se fechou e Tony desapareceu da vista. De algum modo deu conta do desjejum. Ele era apenas uma máquina e se fosse um pouco mais fácil de percebê-lo a coisa não seria tão assustadora. Como se a expressão fisionômica pudesse mudar. Ela permanecia sempre a mesma, imutável. Não dava para saber o que se passava atrás daqueles olhos escuros e a matéria lisa e cor de oliva de que era feita a pele. A xícara de café pareceu-se a uma castanhola batendo de leve, por momentos, quando ela a recolocou, esvaziada, na bandeja. Foi quando compreendeu que havia esquecido de pôr açúcar e creme, e o café puro era coisa que detestava. Seguiu em linha reta e furiosa do quarto à cozinha, após vestir-se. Afinal de contas a casa era dela e mesmo sem ser exigente gostava que a cozinha estivesse arrumada. Ele devia ter esperado por ordens. Ao entrar na cozinha, todavia, encontrou-a tão limpa e arrumada que parecia recém-chegada da fábrica. Estacou, olhou, girou sobre os calcanhares e quase esbarrou em Tony. Ela gritou. Posso ajudar? Perguntou ele, Tony, e do pânico que sentia ela tirou a raiva. Você precisa fazer algum barulho quando caminha. Não quero que fique me acompanhando, sabe? Você não usou esta cozinha? Usei, senhora Belmont. Mas não parece. Limpei depois de usar, não é o costume. Claire arregalou os olhos. Afinal de contas o que podia responder?
Abriu o compartimento do forno onde ficavam as panelas, lançou uma olhada rápida ao brilho metálico lá dentro e disse, trêmula, muito bom. Inteiramente satisfatório. Se, naquele momento, ele houvesse sorrido, se houvesse demonstrado facialmente satisfação, se houvesse movido o canto da boca um pouquinho que fosse, ela poderia tratá-lo melhor. Mas ele continuava a ser um lord inglês em repouso, ao dizer, obrigado, Sra. Belmont. Quer ir para a sala de estar? Ela o fez e notou no mesmo instante. Você lustrou os móveis? Acha satisfatório, Sra. Belmont? Mas quando? Você não o fez ontem. Ontem à noite, é claro. Ficou com as lâmpadas acesas toda a noite? E não. Não seria preciso. Tem uma fonte de ultravioleta. Posso ver em ultravioleta e, naturalmente, não preciso dormir. Ele precisava de admiração, no entanto. Claire percebeu isso, no momento. Ele tinha que saber que a estava agradando, mas Claire não conseguia levar-se a proporcionar-lhe tal prazer. Só pôde dizer, azeda, a sua espécie vai acabar com o trabalho das donas de casa. Existe trabalho de importância muito maior que elas podem fazer neste mundo, depois de estarem livres dos afazeres domésticos. Afinal de contas, Sra. Belmont, coisas como eu podem ser fabricadas, mas nada pode imitar a capacidade de criação e a versatilidade de um cérebro humano como o seu. Embora o rosto de Tony não desse a menor indicação, sua voz se enchia calidamente de admiração e espanto, de modo que Claire enrubesceu e murmurou, o meu cérebro. Você pode ficar com ele. Tony aproximou-se um pouco e disse, a senhora deve estar infeliz para dizer uma coisa assim. Existe algo que eu possa fazer? Por momentos Claire sentiu vontade de rir. Era mesmo uma situação ridícula. Ali estava um limpador de tapetes em forma humana, lavador de pratos, lustrador de móveis, factotum geral, saído da fábrica, a oferecer serviços de consolador e confidente. Ela disse de súbito, em explosão de voz e pesar, o Sr. Belmont não acredita que eu tenha um cérebro, já que você quer saber. E acho que não tenho mesmo. Não podia chorar na frente dele e sentia, por algum motivo, que devia preservar a honra da raça humana diante daquele simples artefato. Foi ultimamente, aduziu. Tudo andava bem quando ele era estudante, quando estava começando. Mas eu não posso ser a esposa de um homem importante, e ele vai ser homem importante. Quer que eu seja boa anfitriã e um meio de ingresso na vida social, para ele, como, bem, Gladys Claffernan. Seu nariz estava vermelho e ela desviou o olhar. Tony, no entanto, não a observava. Os olhos dele percorriam o aposento. Posso ajudá-la a cuidar da casa. Mas não adianta, contrapôs ela, com calor. A casa precisa de um toque que não sei dar. Só posso torná-la confortável, nunca saberei torná-la igual ao tipo de casa que aparece nas fotografias das revistas. E a senhora deseja esse tipo de casa? De que adianta, querer? Tony voltará a cravar os olhos nela. Posso ajudar. Você sabe alguma coisa de decoração de interiores? É algo que um bom zelador de casa deve saber? Claro que sim. Nesse caso tenho possibilidades de aprender. A senhora me arranja os livros sobre o assunto? Foi quando algo começou. Claire agarrava-se ao chapéu, contra as liberdades que o vento estava tomando, e conseguirá retirar 2 grandes volumes sobre artes domésticas, na biblioteca pública. Ficou a observar Tony enquanto este abria um dos livros e passava as páginas. Era a primeira vez que via os dedos dele executando algum trabalho mais fino, não sei como eles conseguem isso, estava pensando, e tomada por impulso repentino estendeu a mão, tomou a dele, puxou-a para si. Tony não ofereceu resistência, deixou a mão para ser examinada. Ela disse, é notável, até as unhas parecem naturais. Isso é proposital, naturalmente, explicou Tony, e logo tomou um tom de conversa. A pele é um plástico flexível e a estrutura do esqueleto é liga metálica leve. Isso a diverte? Não, e ela ergueu o rosto enrubescido. Sinto-me apenas um pouco embaraçada por estar assim, examinando o seu interior. Não é de minha conta. Você não faz perguntas sobre as minhas coisas. Meus circuitos cerebrais não incluem esse tipo de curiosidade. Só posso agir dentro de limitações, como sabe, e Claire sentiu algo apertar-se em seu íntimo, no silêncio seguinte. Porque estava sempre esquecendo que ele era a máquina. Agora aquela própria coisa fora levada a fazê-la ver. Estaria tão faminta de solidariedade que teria de aceitar um robô como igual, porque o robô era solidário. Observou que Tony continuava a passar as páginas, quase indefesa, e surgiu um sentimento rápido de superioridade e alívio em si. Você não sabe ler, sabe? Tony fitou-a e sua voz calma não tinha qualquer tom de repreensão. Eu estou lendo, Sra. Belmont. Mas, ela apontou para o livro, em gesto sem sentido. Estou esquadrinhando as páginas, se é o que quer saber. Meu sentido de leitura é fotográfico.
Já anoitecera e, quando Claire foi deitar-se, Tony se achava no segundo volume, sentado ali na escuridão, ou o que se parecia à escuridão aos olhos limitados de Claire. Seu último pensamento, aquele que a atormentava quando adormeceu, foi dos mais estranhos. Voltava a lembrar-se da mão dele, seu contato. Fora cálido e macio como o de um ser humano. Que gente esperta, aquela da fábrica, estava pensando, e passou suavemente a dormir. Por diversos dias seguidos ela esteve na biblioteca. Tony sugeria os gêneros de estudo, que com rapidez se expandiam. Havia livros sobre combinação de cores e sobre cosméticos, sobre carpintaria e modas, sobre arte e sobre a história dos costumes. Ele virava as páginas de cada livro diante dos olhos solenes, e com a rapidez com que o fazia, estava lendo, tampouco parecia capaz de esquecer-se. Antes do fim da semana insistir em cortar-lhe o cabelo, apresentou-lhe um novo método de penteado, ajustando un e pouco sua linha de sobrancelhas e mudando a coloração de seu pó de arroz e batom. Ela estivera palpitando em receio nervoso por meia hora sob o toque delicado de seus dedos e depois se olhara ao espelho. Podemos fazer mais, disse Tony, principalmente nas roupas. O que acha disso, para começar? Por prolongados momentos ela não respondeu. Só falará depois de tomar noção de identidade daquela desconhecida refletida ao espelho e diminuído o espanto da beleza que ali deparava. Depois dissera Dom a voz embargada, sem tirar por um só instante o olhar da imagem que tanto a satisfazia. Sim, Tony, muito bom, para começar. Nada dissera sobre isto nas cartas que escrevia a Leury. Que ele visse isso de repente, e algo, em Claire, compreendia que não era apenas a surpresa que ia desfrutar. Ia ser uma espécie de vingança. Certa manhã Tony disse, é hora de começar a comprar e eu não posso sair da casa. Se eu fizer uma lista exata daquilo de que precisamos, a senhora poderá obter? Precisamos de cortinas, tecidos, papel de parede, tapetes, tinta, panos, e uma série de coisas pequenas. Você não pode arranjar essas coisas de acordo com especificações em tão pouco tempo, retorquiu Claire, em tom de dúvida. A senhora pode aproximar-se bastante, se for à cidade e se não houver obstáculo financeiro. Mas, Tony, o dinheiro é um obstáculo, não tenha dúvida. De modo algum. Passe na companhia de robôs, logo para começar. Preparei um bilhete para a senhora. Poderá falar com a doutora Calvin e dizer-lhe que é uma parte da experiência. A doutora Calvin, nesse segundo encontro, já não a assustou como acontecerá no primeiro. Com o novo rosto e novo chapéu que usava ela não podia ser a velha Claire de antes. A psicóloga ouviu com atenção, fez algumas perguntas, assentiu. E logo Claire se encontrava de saída, dotada de crédito ilimitado, a ser saudado pela companhia de robôs e homens mecânicos dos Estados Unidos. Uma maravilha, o que o dinheiro pode fazer? Tendo todo o conteúdo de uma loja a seus pés, as palavras da vendedora não eram mais uma voz que vinha de cima, a sobrancelha erguida de um decorador não se parecia mais aos trovões de Jeová. E em certo momento, quando uma gordura exaltada, em um dos salões de ornamentos mais elegantes, insistentemente depreciara a descrição feita por Claire do guarda-roupa que devia ter, com observações feitas no mais puro sotaque francês da Rua 57, ela telefonou para Tony, depois passou o telefone a Messier. Se não se importa, sua voz estava firme, apenas os dedos tremiam um pouco, gostaria que falasse com meu, bem, secretário. A gorduchinha apanhou o telefone com o braço solene dobrado atrás das costas. Levou o fone ao ouvido, segurando-o com 2 dedos e disse educadamente, sim. Uma pausa curta, outro, sim, depois uma pausa mais comprida, um início cacarejante de objeção que logo acabou, mais uma pausa, um, sim, muito humilde e o telefone foi desligado. Se madame quiser vir comigo, disse, apressado e distante, procurarei atender às suas necessidades. Um instante, Claire voltou ao telefone e discou novamente. Alô, Tony. Não sei o que você disse, mas deu certo. Obrigada. Você é procurou a palavra adequada, desistiu e terminou com um gritinho final, uma graça. Era Gladys Claffernan quem a fitava quando voltou, deixando o telefone. Uma Gladys Claffernan levemente divertida e espantada, que a fitava com o rosto um pouco inclinado para o lado. Senhora Belmont? Claire sentiu-se inteiramente vazia, sem mais aquela. Só podia a sentir estupidamente como uma marionete. Gladys sorriu com insolência que não se podia localizar ou precisar. Não sabia que fazia compras aqui, como se houvesse caído de casta ao encontrar Claire Belmont por ali. Em geral não faço, explicou Claire, com humildade. E andou fazendo alguma coisa em seu cabelo. Está muito singular. Oh, espero que me desculpe, mas o nome de seu marido não é Lawrence. A mim parece que é Lawrence. Claire cerrou os dentes mas teve de explicar. Era preciso.
Tony é um amigo de meu marido. Está me ajudando a escolher algumas coisas. Eu compreendo. E ele é uma graça, ao que imagino. Afastou-se sorrindo, levando consigo a luz e o calor do mundo. Claire não dava atenção ao fato de que foi a Tony que se voltou procurando consolo. 10 dias haviam-na curado da relutância e ela podia chorar diante dele, chorar e mostrar-se furiosa. Eu fui uma idiota completa, estourava, retorcendo o lenço encharcado. Ela faz isso comigo, não sei porquê. Simplesmente faz. Eu devia ter lhe dado uns pontapés. Devia tê-la derrubado e pesado nela. A senhora consegue odiar tanto um ser humano? Perguntou Tony, em suavidade intrigada. Essa parte da mente humana é vetada a mim. Oh, não é ela, gemeu Claire, sou eu mesma, acho que sim. Ela é tudo o que eu quero ser, por fora, pelo menos, e eu não consigo ser. A voz de Tony mostrava-se firme e baixa ao seu ouvido. A senhora pode ser, sim. Pode ser, senhora Belmont. Ainda temos 10 dias e em 10 dias a casa será outra. Não estivemos planejando isso? E como é que isso vai me ajudar? No caso dela, convide-a a aparecer. Convide os amigos dela. Faça isso na noite antes que eu vá embora. Será uma espécie de inauguração da casa. Ela não virá. Virá, sim. Virá para rir, e não conseguirá fazê-lo. Você acha, mesmo? Oh, Tony, acha que podemos? E segurava as mãos dele. E então, com o rosto voltado para o lado, mas de que adianta? Não serei eu, foi você quem fez tudo. Não posso estar montada em suas costas. Ninguém vive em isolamento esplêndido, murmurou Tony. Eles me deram esse conhecimento. O que a senhora ou qualquer pessoa vê em Gladys Claffernan não é apenas Gladys Claffernan. Ela monta nas costas de tudo o que o dinheiro e a posição social podem trazer às pessoas. Ela não questiona isso. E por que a senhora devia questionar? E encare a coisa desse modo, senhora Belmont. Sou fabricado para obedecer, mas a medida de minha obediência cabe a mim mesmo determinar. Posso obedecer às ordens de modo mais liberal ou sovina. No seu caso é liberal porque fui feito para ver os seres humanos como a senhora é, afirmo-lhe que é bondosa, afável, despretensiosa. Já não acontece isso com a senhora Claffernan, como a descreve, e eu não obedeceria a ela como lhe obedeço. É a senhora, portanto, e não eu, quem está fazendo tudo isto. Retirou as mãos tomadas por Claire e esta fitou aquele semblante sem expressão que ninguém conseguia traduzir, pensando e imaginando. Mais uma vez sentia-se assustada de modo inteiramente novo. Engoliu em seco, tomada de nervosismo e fitou suas próprias mãos, que ainda formigavam com a pressão dos dedos dele. Ela não o imaginara, os dedos dele haviam apertado os seus com gentileza e ternura, pouco antes de se retirarem. Não. Os dedos da coisa. Os dedos da coisa. Foi correndo para o banheiro e esfregou as mãos, cegamente, inutilmente. Mostrou-se um pouco tímida com Tony no dia seguinte, observou ponto com atenção, esperando ver o que viria depois, e por algum tempo nada aconteceu. Tony trabalhava. Se havia alguma dificuldade técnica em colocar o papel na parede ou utilizar a tinta de secagem rápida, a atividade de Tony não o revelava. Suas mãos moviam-se com precisão, os dedos eram hábeis e seguros. Ele trabalhou por toda a noite e Claire não o ouviu por um só instante, mas a cada manhã passava por uma aventura nova. Não conseguia contar o número de coisas que haviam sido feitas e ao anoitecer ainda achava novos toques e arremates, e outra noite chegará. Procurou ajudar apenas uma vez e sua falta de jeito atrapalhou. Ele estava no quarto ao lado e Claire pendurava um quadro no lugar marcado pelos olhos matemáticos de Tony. Lá estava a pequenina marca, também o quadro, e também a revolta contra a ociosidade. Mas Claire se achava nervosa, ou a escada não muito firme. Não importa. Ela sentiu que caía e gritou. A escada caiu sozinha porque Tony, com rapidez muito maior do que aquela dos seres de carne e osso, já estava por baixo. Os olhos calmos e escuros de Tony nada disseram e sua voz cálida pronunciou apenas palavras. Está machucada, senhora Belmont? Por um instante ela notou que ao cair sua mão devia ter desfeito aquele cabelo liso de Tony porque, pela primeira vez, podia ver por si própria que era composto de fios separados, pelos negros e finos. E então, de repente, apercebeu-se dos braços que ele passará por seus ombros e por baixo de seus joelhos, segurando-a com firmeza e calor. Empurrou de si e gritou alto. Passou o resto do dia no quarto e daí por diante dormia com a cadeira prendendo a maçaneta da porta. Enviará os convites que, como Tony dissera, tinham sido aceitos. Bastava esperar a última noite. Também essa noite veio, em seu devido tempo. A casa nem parecia sua. Ela a percorreu pela última vez, e todos os aposentos estavam mudados. Ela própria usava roupas que jamais teria coragem de usar antes.
E quando se veste roupas assim adquire-se orgulho e confiança. Ensaiou uma expressão educada de divertimento desdenhoso diante do espelho e o espelho mostrou-lhe uma imagem de zombaria magistral. O que diria Lowry? Não importava mais. Os dias animados não viriam com ele. Estavam indo embora com Tony. Não era estranho? Procurou voltar a seu estado de espírito de 3 semanas antes e achou impossível. O relógio parecia gritar-lhe que eram 8 horas, em pedacinhos sem fôlego, quando se voltou para Tony. Eles chegarão logo, Tony. É melhor você ir para o porão. Não podemos deixá-los. Olhou por momentos e depois chamou baixinho, Tony. E com mais força, Tony. E quase gritando, Tony. Ele, porém, a enlaçara, seu rosto estava próximo ao dela, a pressão de seu braço era inflexível. Claire ouvia-lhe a voz em meio a um emaranhado emocional. Claire, dizia a voz, há muitas coisas que não fui feito para entender, esta deve ser uma. Vou embora amanhã e não quero ir, vejo que existe mais em mim do que apenas um desejo de agradá-la. Não é estranho? O rosto de Tony estava mais próximo ainda, seus lábios eram quentes, mas sem alento, pois as máquinas não respiram. Estavam quase nos dela. E a campainha tocou. Por um momento ela se debateu, sem fôlego, e logo Tony sumira, não podia ser visto, a campainha voltava a tocar. Sua estridência intermitente insistia por atendimento. As cortinas da janela da frente tinham sido abertas. Haviam estado fechadas 15 minutos antes. Ela sabia disso. Eles deviam ter visto, portanto. Todos eles deviam ter visto, tudo. Entraram tão educados, e todos de uma vez, a matilha que viera uivar, com olhares rápidos e aguçados furando tudo. Eles tinham visto. Que outro motivo levaria Gladys a perguntar por Lowry, do modo mais ferino possível? E Claire foi levada a tornar-se desesperada e imprudentemente desafiadora. Sim, ele não está. Voltará amanhã, suponho. Não, não estive sozinha aqui. Nem um pouco. Foram momentos muito bons. E riu para eles. Por que não? O que podiam fazer? Lowry saberia da verdade, caso lhe contassem, caso lhe dissessem o que julgavam ter visto. Mas eles não riam. Dava para ler isso na fúria do olhar de Gladys Claffernan, no brilho falso de suas palavras, em seu desejo de ir embora bem cedo. E ao despedir-se deles apanhou um último cochicho anônimo, desconjuntado. Nunca vi nada tão bonito. Claire sabia o que a capacitaria a tratá-los daquele modo. Que os gatos miem, que os gatos saibam, que ela podia ser mais bela do que Claire Belmont e maior, mais rica, mas ninguém poderia ter amante tão belo. E voltou a lembrar-se, mais uma vez, que Tony era a máquina, sua pele se arrepiou. Vá embora. Deixe-me sozinha. Gritou para o aposento vazio e correu para a cama. Chorou e ficou acordada toda aquela noite e na manhã seguinte, quase antes do amanhecer, quando as ruas se achavam vazias, um carro veio à casa e levou Tony. Lawrence Belmont passou pelo escritório da doutora. Calvin, levado por impulso, bateu à porta. Encontrou-a em companhia do matemático Peter Bogert, porém não hesitou. A Claire me disse que a companhia de robôs pagou tudo o que foi feito em minha casa. Sim, disse a doutora. Calvin. E devemos pagar, por ser parte valiosa e necessária da experiência. Com o seu novo cargo como engenheiro assistente acredito que o senhor possa manter aquele padrão, não é o que me preocupa. Já que Washington concordou com as provas, poderemos ter um modelo TN para nós no ano que vem, ao que creio. Ia sair, hesitante e com a mesma hesitação voltou a defrontá-los. E então, Sr. Belmont? Perguntou a doutora. Calvin após uma, eu não sei, começou Lowry a dizer. Não sei o que aconteceu por lá. Ela, a Claire, é o que quero dizer, parece tão diferente. Não é apenas o aspecto, embora eu esteja espantado, francamente. Dito isso, riu com nervosismo. É ela. Não é a minha esposa, na verdade, não consigo explicar. E por que quer explicar? Está desapontado com qualquer parte da modificação? Ao contrário. Mas é um pouco assustador, sabe? Eu não me preocuparia, Sr. Belmont. Sua esposa comportou-se muitíssimo bem. Francamente, não contei que a experiência proporcionasse uma prova tão completa. Sabemos exatamente que correções devem ser feitas no modelo TN e o crédito é inteiramente de sua senhora. Se quer que seja muito franca, creio que sua esposa merece sua promoção mais do que o senhor. Lowry contorceu-se perceptivelmente ao ouvi-lo. Desde que fique tudo na família, murmurou, sem qualquer convicção, e se retirou. Susan Calvin ainda olhava para a porta pela qual Lawrence se retirara. Acho que o machuquei? Espero que sim. Você leu o relatório de Tony, Peter? De fora a fora, respondeu Bogert. E o modelo TN3 não vai precisar de mudanças. Ah, você também pensa assim? Interpelou Calvin, com aspereza.
Qual é o seu raciocínio? Bogert fechou a cara. Não preciso de raciocínio algum. É evidente por si só que não podemos deixar um robô solto por aí, amando a ama, se me perdoa o trocadilho. Amando. Peter, você me dá náuseas. Não entendeu mesmo? Aquela máquina tinha de obedecer à primeira lei. Não podia deixar que qualquer malefício ou prejuízo acontecesse a um ser humano e o malefício estava acontecendo com Claire Belmont por causa de sua sensação de insuficiência. Por isso ele a amou, pois nenhuma mulher deixaria de apreciar o cumprimento de ser capaz de despertar paixão em uma máquina. Em uma máquina fria e sem alma. E ele abriu as cortinas deliberadamente aquela noite, para os outros poderem ver e invejar, sem qualquer risco possível para o casamento de Claire. Acho que foi muito esperto, o Tony, você acha? E que diferença existe em saber se foi fingimento ou não, Susan? Ainda continua com aquele efeito horripilante. Volte a ler o relatório. Ela o evitou, gritou, quando ele a tomou nos braços. Não dormiu aquela noite, cheia de histeria. Não podemos tolerar isso. Peter, você parece cego. É tão cego como eu era. O modelo TN será inteiramente reconstruído, mas não por esse motivo. Por outro motivo, exatamente oposto. É estranho que eu não tenha visto logo de começo, e os olhos da doutora Calvin estavam opacamente pensativos, mas talvez reflita uma deficiência em mim mesma. A questão, Peter, é que as máquinas não podem apaixonar-se, mas, mesmo quando isso não tem esperanças e se mostra horripilante, as mulheres podem. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.